Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de coesão textual. Hoje nós vamos trabalhar sobre aquele processo de organização, de amarradura, né, do texto. Então, eu vou começar agora já compartilhando a nossa tela. Vamos trabalhar com coesão textual. Então, vamos lá, galera. Nós temos aqui uma imagem inicial, né, de um vestido, é um vestido de fita, né, que eu trouxe para vocês, e esse vestido ele simboliza o que nós chamamos de texto, né? Partindo da premissa que o texto, o que é o texto, né, galera? O texto é dotado de sentido, né, delimitado e feito por alguém ou um grupo de pessoas, né? Eu vou definir aqui texto. Ó. Texto é um todo dotado de sentido, feito por alguém, né, com um objetivo específico. Então, vamos imaginar que esse vestido seja um texto. Ele é um todo, né? Ele é um todo. Esse todo, ele tem a sua delimitação, só que esse vestido, ele é estruturado, né? Ele para ser um todo, ele precisa ser conectado. Então, você tem que conectar as partes que o compõem. E é isso que vamos chamar de coesão textual. A coesão textual é um processo que permite com que a estrutura disso daqui se torne organizada. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de coesão textual, ainda comparando com esse vestido. Ó. Nós temos dois tipos de coesão textual. Nós temos a coesão referencial e nós temos a coesão sequencial. Referencial e sequencial. Vamos dar uma olhadinha primeiro na coesão referencial. Ó. Ela faz um sistema de relações, entre as palavras e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que se refere. Então, a coesão referencial, vem de referência. Né? Ela vai conectar palavras e expressões de um texto. Ó, o homem encontrou a paz. Esta foi muito difícil. Repare que aqui a palavra paz, ela é amarrada com o pronome, né, demonstrativo S. Então, há aqui uma amarradura. Se eu for comparar, por exemplo, com esse vestido, o que seria a coesão referencial? Seria, por exemplo, a conexão dessa imagem com essa aqui. Ó. Eu tenho uma imagem, por exemplo, que simboliza um triângulo, eu tenho uma imagem que simboliza como se fosse uma bandeirola, né? Mas elas têm algo que elas se conectam aqui. Ó. Às vezes uma imagem retoma a outra. Né? Então, uma imagem faz referência com a outra. Se o texto vem de tecido, né? Coesão vai ligar esse tecido aqui, conectando as referências. Então, a paz é esta. O homem encontrou a paz. Esta foi muito difícil. Quem que é esta? É a paz. Então, aqui eu estou proporcionando que esse tecido aqui não seja um amontoado de linhas, mas sim um todo que faz parte de um contexto. Então, a referencial é uma coesão que vai ser medida na prova de vocês o tempo todo. Irão verificar se vocês são capazes de perceber, né, como que as ideias se conectam e, ao fazerem a conexão, como que vocês vão organizando essas ideias. Vamos olhar agora a coesão sequencial. Ó. É aquela que cria nos textos as condições para a sua continuidade, para a sua progressão. Ou seja, enquanto que eu vou amarrar, aqui eu vou progredir. Olha o exemplo. O homem chegou aflito. Primeiramente, cumprimentou todos. Depois, saiu sem dizer nada. Reparem aqui que há uma ideia chamada primeiramente e há uma ideia chamada depois.
eu estou progredindo com as ideias desse texto. Ou seja, é um processo de coesão sequencial. Comparando com o vestido de chita, tá? O vestido precisa da sequência. Eu tenho aqui a manga, que tem que conectar com o quê? Com essa parte do vestido, que tem que conectar com a cintura, que tem que conectar com a parte de baixo. Então, aqui eu estou progredindo. Porque não basta que eu só faça a referência do tecido, que no caso é a coesão referencial. Eu preciso dar sequência, eu preciso progredir. Né? Então, chamamos de coesão de que tipo? Coesão sequencial. Né? É aquela que vai estabelecer, dentro da relação textual, essa conexão entre os elementos. Então, vamos começar agora com a chamada coesão referencial. Vamos trabalhar ela e como que ela é explorada na prova de vocês. Ó, coesão referencial. Vamos, então, primeira, eu usei a metáfora do vestido, né? Vou explicar que o tecido, que é o texto, é ligado fazendo referência entre ele e o tecido, mas também ele continua. Ele não é um pedaço de pano, ele tem progressão. Aqui nós temos a nossa metáfora dos planetas. Nós temos aqui o planeta substantivo e nós temos aqui 4 luas. Nós temos a lua numeral, a lua artigo, a lua pronome, a lua adjetivo. Então, por exemplo, vou citar aqui, ó, solicito que vocês, por gentileza, excluam o áudio de vocês para facilitar para nós. Então, vamos lá. As minhas duas belas. As minhas duas belas. Minhas duas belas. Só um instante. Tentando descobrir quem está com o áudio aberto aqui para facilitar para nós. Vamos retornar, vamos lá. As minhas duas belas filhas chegaram. Minhas duas belas filhas chegaram. Vamos lá. Nós temos aqui o substantivo filhas. É um substantivo, porque dou o nome, tudo que eu nome é substantivo. Filhas, o carro, tudo. Eu nomei sentimento, eu nomei ação, tudo que eu nome é substantivo, do nome. O nome é essencial para o processo de comunicação. Aí eu tenho aqui 4 luas. Belas é um adjetivo, porque acompanha o substantivo caracterizando. Duas é outra lua, é o numeral, está dando quantidade para o substantivo. Las é um artigo, haja vista identificar a presença do substantivo, e minhas é um pronome, que vai acompanhar ou substituir o nome. O próprio nome já fala, ó, pronome. Pronome. O que faz o pronome? Ele acompanha ou substitui o nome. Então, esse pronome aqui vai ser muito importante no nosso processo de coesão textual. Então, o pronome ele vai ser base do processo de coesão textual. Seja substituindo o substantivo, seja acompanhando o substantivo. Vocês vão perceber claramente, nós vamos trabalhar hoje com 2 pronomes que caem bastante na prova de concurso. O pronome demonstrativo e o pronome relativo. Tá? E eles formam essa coesão por referência. Eles ajudam a conectar, né, uma referência com a outra. Como eu vi no caso atrás, a menina é minha amiga, ela me surpreendeu. A menina é um substantivo. O ela é um pronome que substitui um substantivo, ligando, conectando uma coisa com a outra. A prova de concurso irá exigir esse conhecimento de vocês. Então, vamos voltar aqui para o nosso compartilhamento. Nós temos aqui, dentro da coesão referencial, vamos inicialmente trabalhar com os chamados
pronomes. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com os chamados pronomes. E o pronome, inicialmente falando, o pronome chamado de pronome demonstrativo. Né? Temos um primeiro pronome que nós chamamos de pronome demonstrativo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas possibilidades de uso dele quanto à coesão por referência, a coesão referencial. Vocês vão reparar aqui na nossa imagem que nós temos, inicialmente aqui, a chamada coesão esofórica ou deítica, que está fora do texto, e a conexão endofórica, aquela que está dentro do texto. A referência está no texto e aqui a referência está fora do texto. Já já eu vou chegar na coesão deítica. Bom, ela é cobrada na prova de vocês. Vamos à coesão endofórica, aquela que está conectada aqui dentro. Ó, é dentro do vestido. É uma coisa ligando com a outra aqui. Essa é endofórica. A exofórica é o quê? É algum elemento aqui que retoma algo fora do vestido, que não está nele. Dentro da nossa metáfora de coesão textual. Então, nós temos aqui 4 relações para a conexão do pronome demonstrativo. O que é o pronome demonstrativo? É um pronome, primeiramente, ele tem a função de substituir ou acompanhar o nome, e no caso do pronome demonstrativo, ele irá trazer relações de espaço, de tempo, e outras mais dentro do nosso contexto. Temos aqui, na primeira tabela, a relação de espaço. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Este, esta, isto. É a primeira pessoa. Nós temos a chamada flexão de pessoa. Primeira, segunda e terceira. A primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Já a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então, nós temos aqui, primeira pessoa, eu estou perto do emissor, aqui. Ó, então, vamos lá? Olha como é que eu vou usar o este, ó. Este carro é meu. Ou seja, eu estou pertinho do emissor. Eu estou com a prece, eu estou perto do ambiente. Vale retomar o quê? Que aqui eu estou trabalhando um processo de coesão que cria uma relação de quê? Uma relação de lugar. Nós estamos aqui fazendo uma relação de lugar. É o espaço, é o onde. É onde as coisas estão. Então, nesse processo de coesão aqui, este carro é perto de quem fala. Já esse carro é seu. Esse. Na vivência, na sala de aula, Esse carro é seu, nós já estamos fazendo o quê? Perto do receptor. Aqui, ó, aqui é o lugar. O esse é aí, esse carro aí, ó, perto da pessoa com quem se fala. E nós temos o aquele, distante de ambos. Aquele carro é dele, é distante, é longe, lá. Então, qual que é a dica para vocês? Aqui, aí, lá. É aqui, esse lugar, esse espaço, esse nome. Isso daqui, gente, é só uma das características da relação do pronome demonstrativo. Ele também pode ser utilizado para agregar a ideia do tempo, a ideia do quando. Então, se nós temos aqui a conexão com o lugar, aqui nós temos a conexão com o quando irá acontecer. Vamos lá, quando. Conexão com o quando. A conexão do quando, como é que nós vamos trabalhar essa dinâmica? A primeira pessoa este é para o tempo presente. Vamos lá. Este ano passarei em concurso. Ó. Não é esse ano, é este ano. Eu estou inserido onde? Eu estou inserido neste ano. Então, este ano é agora. Este ano é hoje. Então, essa é a relação que eu vou estabelecer. E aqui,
quando for um tempo próximo, um passado ou futuro próximos. Ó, eu vou usar esse, ó. Esse ano foi complicado. Quando eu digo esse ano foi complicado, provavelmente foi o quê? O ano passado. Eu estou me referindo ao presente. Eu não estou me referindo ao ano onde eu estou. Esse ano foi complicado, né? E também futuro, né? Esse momento quero passar com a minha família. Ou seja, é o futuro. Vamos dar um exemplo aqui? Eu viajarei amanhã para Caldas Novas. Esse momento eu quero estar com a minha família. Então, esse momento é um momento próximo. Eu estou próximo, né? Tá? De um futuro. Então, tanto no passado próximo, quanto no futuro próximo, eu vou usar o esse. Eu não vou usar o este. O este é para situar o quê? O hoje. Tá? E o esse, no momento próximo. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Agora vamos ver o aquele, ó. O aquele, ele vai marcar um passado que um passado distante. Aquele ano tive muita aprendizagem. Vamos imaginar que aquele ano, só para poder situar para nós aqui, ó, aquele ano poderia ser o quê? Na minha infância, por exemplo, na minha infância. Então, estou fazendo referência a um tempo muito distante. Então, aquele ano, né? Então, o demonstrativo vai trabalhar lugar, né? Nós facilmente entendemos lugar, mas também vai trabalhar tempo. Tá? O lugar é fácil. A pessoa que fala aqui, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala lá. O tempo não. O tempo presente. Este ano é maravilhoso. Este ano que passou foi complicado. Aquele ano da minha vida foi maravilhoso. Então, você tem aqui essa relação. Agora, nós vamos começar a trazer uma dimensão um pouco mais complexa sobre o uso do pronome demonstrativo. Nós temos aqui a chamada enumeração, né? Quando eu for enumerar dois elementos, o mais próximo será este, o mais próximo será este, e o mais distante será aquele. Eu vou usar o esse? Não. No caso de enumeração, não. Por exemplo, vivi entre o medo e a fé. Aquele me deixava aflito, enquanto esta me dava esperança. Quem que é o aquele? Ó, é o que está mais distante. Eu tenho aqui medo, citação, e eu tenho fé. Né? Então, o aquele vai ser quem? O aquele vai ser lá o medo. Enquanto esta, que é o que está próximo, será o quê? Será a fé. Vivi entre o medo e a fé. Aquele que é o medo lá atrás, distante. Né? Me deixava aflito, enquanto esta, que é a fé, me dava esperança. Então, na enumeração, temos essa referência. Nós vamos ter muito cuidado com a enumeração, cai muito na prova de vocês de concurso. Tá? Enumeração, cai muita pegadinha de enumeração, e eu vou já explicar para vocês isso. Temos também a chamada remissão textual. Né? A remissão textual é uma função que sempre cai em prova de concurso público. A remissão textual sempre cai em prova de concurso público. Por quê? Porque ela vai trabalhar justamente essa relação entre a menção a algo já trazido no texto, a menção sobre algo que vai vir depois no texto, ou eu vou além. Eu posso trabalhar uma dinâmica que não está nem no texto. Então, tem as chamadas funções fóricas, anáfora e catáfora. Isso vai cair na prova de vocês. Então, eu vou abrir agora de novo e vamos falar sobre anáfora e catáfora. Remissão textual. Eu vou usar o este, muito importante isso, para o que vai ser dito, para aquilo que não foi dito ainda. Já eu vou usar o esse para aquilo que já se disse.
né? E o aquele eu não vou usar na remissão textual. Vamos dar uma olhada aqui? Esta estrutura é gigantesca, amei a casa. Ó, esta estrutura. O termo sobre o qual eu estou falando é o termo casa. Ele vai ser dito ainda. Ele não foi dito. O nome disso é elemento anafórico. Quando você faz referência, elemento anafórico. Quando você faz referência a elemento catafórico. Catafórico. Quando você faz referência a um elemento que vai ser citado no futuro. Esta estrutura gigantesca, a minha casa. Quem que é a estrutura? É a casa. Então, eu não citei casa ainda, é uma catáfora. Tá? Então, quando eu vou usar a catáfora? Eu vou usar na condição do esta isto. Né? Há aquela música dos Titãs, né? Isto que acontece com a gente, isto, né? Lembra da música da banda Titãs, né? Sempre fala sobre o isto vem lá na frente, né? Então, é uma catáfora. Já o outro caso aqui embaixo, ó, cara sempre me entendeu, essa amiga sempre foi correta com ele, o essa aqui, em essa amiga, está fazendo referência a um elemento já mencionado antes, Carla. Então, eu vou usar o essa, não o esta amiga. Então, nesse caso aqui, nós temos um elemento anafórico ou anáfora. Um elemento anafórico. Então, a anáfora é um elemento de coesão textual que vai retomar uma ideia já mencionada antes. Quem que é essa amiga? É Carla. Já o elemento catafórico, essa, vai apresentar algo que vem depois. Então, é muito importante ter atenção com a remissão textual, né? Dentro da nossa história do tecido, né? Aqui eu vou costurando, né? Coisas que já vinham antes, né? Quando eu vou apresentar aqui algo que vem depois, é uma catáfora. Quando eu falo sobre algo que foi mencionado antes, eu tenho uma anáfora, ou elemento anafórico. Então, nós temos aqui a quarta função do pronome demonstrativo, que é a remissão textual, ou seja, chamar o termo que já foi mencionado. Né? Então, aqui são elementos de coesão referencial, fazem referência. O elemento se conecta com o outro a partir de uma relação de referência. Mas, professor, coesão exofórica, como é que funciona esse negócio? Você não colocou nem no quadrinho, né? Olha exemplo aqui, olha esse exemplo. Senhor diretor, esse tribunal necessita de ajuda. Quando eu cito aqui nesse exemplo, este tribunal, a expressão este tribunal não faz parte do texto. Não faz parte do texto. Né? Este tribunal não foi citado antes e nem irá fazer referência a algo depois. Então, está fora do texto. É uma função exofórica ou deitica. Tá? Então, quando você usa um elemento de coesão, eu vou até brincar com vocês aqui, é um elemento de coesão tridimensional, né? Você não está conectando-se com nada. Você está retomando uma ideia fora texto. Chamamos isso de quê? De função deitica. Tá? Então, eu vou explorar isso tanto em lista quanto em atividades com vocês. Vamos dar uma olhadinha agora de novo? Ó, o lugar onde estou, este tribunal. Mas eu não mencionei o tribunal no texto. Não está no texto. Tá? Olha aqui, ó. Voltando para a nossa metáfora aqui, ó. Quando eu faço referência a este tribunal, ó, este tribunal
Não estou mencionando nenhum outro tecido aqui de chita. Eu estou fazendo referência a algo que está onde? Fora do texto. Então, este tribunal aqui é algo que não está no texto. Está fora dele, ó. Olha, este tribunal, né? Ou seja, eu não mencionei tribunal aqui, isso aqui. Tá? Aí eu continuo, ó. Senhor diretor, este tribunal precisa de ajuda desse ministério. No tocante ao, ó, então nós temos aqui outro exemplo de função deítica, ó. Desse ministério não foi citado no texto, tá? É para quem eu destino. Então nós temos aqui o uso do esse tribunal, tá? Eu estou no tribunal, porém ele não está no texto. Para esse ministério, ou seja, estou citando o alvo meu. Então, aqui nós temos a coesão exofórica ou deítica, fora do texto. Eu faço menção a um elemento que nem no texto está, né? Que nem faz parte do nosso texto. Então, aqui, fizemos uma roupagem aqui de como é complexo o uso do pronome demonstrativo. Vamos agora fazer um exercício, tá? Trabalhando a prévia dessa relação da coesão referencial. Ó. Vamos lá. O fator isolado mais importante, influenciando a aprendizagem, é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo. Tá? Os termos destacados foram empregados no texto para realizar. Então, nós temos aqui o fator mais importante influenciando a aprendizagem. É aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso. É o primeiro termo destacado. E ensine-o de acordo. Elemento de coesão textual. É uma coesão sequencial? Estamos falando, galera, vamos lá. Estamos falando de pronome. A coesão sequencial, que nós veremos hoje, já já, será representada por quem? Por advérbios, por preposições, por conjunções, porque ela vai dar progressão ao texto. Pode ser narrativo, dissertativo, não importa. Né? Já a coesão referencial, ela vai mostrar que esse tecido junto compõe um todo. Então, é diferente você falar sobre sequência aqui. A ideia de referência. Então, vamos voltar novamente para o nosso texto. Ó. Os termos destacados foram. Então, não é sequencial, tá? É referencial. Uma coerência entre as ideias de parágrafos distintos, realizando uma ligação de sentido deles. Gente, quando eu vou conectar parágrafos diferentes, eu vou mostrar uma progressão, né? Então, é intencional isso daqui. Justamente para quê? Para poder ver se o aluno entende a diferença entre coesão referencial de coesão sequencial. É uma coesão elíptica, por meio da ausência de termos que foram... Gente, ó, o que é uma elipse? Eu vou ter que me adiantar aqui, porque a questão foi lá para a elipse. Ó. Elipse e Veltman. Ele fez isso e você está louco? Ó, ele fez isso e você está louco? O que é elipse? Né? A elipse é a omissão, ó, a elipse é a omissão de um elemento textual facilmente resgatado pelo contexto. O elemento de coesão por opção, né? Chamamos de elipse. No nosso exemplo aqui, o que nós temos aqui? Ó, nosso exemplo. Ele fez isso e eu fiz o quê, gente? E eu respondi. Você está louco?
Por que ficou elíptico aqui? Respondi. Então, eu omiti. Zeugma é um tipo de elipse. Vamos ver um exemplo de zeugma aqui. Eu encontrei a solução. Eu encontrei a solução. Eu encontrei a solução. Enquanto você, vírgula, somente problemas. Vocês vão perceber que, nessa frase, eu tenho a omissão de quem aqui? Eu tenho uma omissão aqui do verbo encontrar, substituído pela vírgula. Eu encontrei a solução enquanto você... Eu encontrei a solução enquanto você encontrou... Você encontrou somente problemas. Então, o zeugma é quando você omite, como a elipse faz, um elemento que já foi mencionado. O que eu estou mencionando aqui? O verbo encontrar. Eu encontrei a solução, enquanto você somente problemas. Então, os dois são ponto zero. Estou omitindo. Mas no caso da elipse, o termo não foi mencionado, o verbo responder. Aqui no zeugma, não. A vírgula simboliza o quê? A omissão de encontrei. Então, isso faz parte do nosso programa de coesão, né? E voltando para cá, nós não temos uma elipse. O item C está errado. Não há uma elipse aqui. Muito pelo contrário, ó. Há uma coesão referencial, correto, por meio do uso de pronomes para substituir, respectivamente, aquilo que o aluno já sabe e aprendiz, ó. Vou mudar de cor, ó. Aquilo que o aluno já sabe, ó. O fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso. Descubra o quê? Aquilo que ele já sabe. Né? E nós temos aqui na frente, ó. E aprendiz. Né? Ensine-o. O que você vai ensinar? Você vai ensinar. Agora, essa minha setinha aqui deu lá e fora e voltou. Ó. Ensine-o. Né? Ensine-o. Então, nós temos aqui quem que é para ser ensinado? É o aprendiz. Então, ambos são elementos de que jeito? Ambos são elementos anafóricos, porque estão mencionando um termo já existente. Eles são anafóricos e, além disso, ó, endofóricos. Eles estão presentes no texto. Então, eles são anafóricos porque fazem referência a algo mencionado antes, e eles são também como? Eles também são endofóricos. Por quê? Porque retoma coisas dentro do texto. Elementos endofóricos. Isso pode ser na prova. Ele é anafórico porque faz menção a algo que tem no texto, e endofórico porque é um termo dentro do vestido, ó. Aqui, ó. Estão se conectando aqui dentro. Você não está usando o elemento de coesão para algo fora do vestido. Então, a palavra isso, ó, a palavra isso é um pronome demonstrativo, e o, um pronome pessoal do caso oblíquo, estão retomando aqui, coisas aqui dentro, não fora. Por isso que ele é endofórico. Né? E anafórico por quê? Porque retoma o que foi mencionado antes. Tá? Então, nós temos aqui gabarito, letra D de dado.
Esse é o nosso marido. Então, um estilo da prova de vocês. Dentro do processo de coesão referencial, eu vou entrar agora com vocês com outro conteúdo, figurinha carimbada, de prova de concurso da IDIB, que é o pronome relativo. Vamos dar uma olhadinha aqui no pronome relativo. Os alunos que se prepararam bem foram aprovados, né? Nós temos aqui inicialmente duas informações. Quais são as duas informações? Ó, primeira, os alunos foram aprovados. A oração principal ela está deslocada. E se prepararam bem. Então, eu vou escrever para vocês aqui as duas informações. Ó. Primeira, os alunos foram convocados. E a segunda informação é os alunos se prepararam bem. Temos duas informações aqui, e eu estou repetindo alunos duas vezes intencionalmente, para que vocês observem que esse pronome aqui, que é o pronome relativo, que está retomando o termo antecedente. Alunos. Os alunos que se prepararam bem foram convocados. Então, por isso nós temos duas informações aqui. Primeira, os alunos foram convocados. Segunda, os alunos se prepararam bem. Então, aqui esse E é um elemento de coesão que tem uma dupla função, né? Ele, além de conectar, ele retoma o termo antecedente. Gente, anotem isso, por gentileza. Todo pronome, todo pronome relativo será anassórico. Será uma anáfora. Todo pronome relativo será, ou seja, todo pronome relativo fará referência a algo já mencionado antes. Isso é uma anáfora. Ah, então, quem que é esse que aqui? São os alunos. Os alunos que chegaram as pessoas que convidei. Aquelas são as disciplinas de que você precisa. Disciplinas de que você precisa. Ó, são muitos os desafios de que o aluno é capaz. Os desafios de que respeita a grande mulher que você... Estou retomando mulher. Esse é o jornal porque eu fui homenageado, estou retomando o jornal. Fui homenageado pelo jornal. Esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Esta é a casa em que... Então, todos os pronomes relativos, o próprio nome já fala, é relativo. Ele faz relação a algo mencionado antes. Continuando, ó. Aquelas são as pessoas a quem devemos muito respeito. Aquelas são as pessoas quem o aluno da família desconhecemos. É bastante. O aluno cuja é a família do aluno. Ó, retomando, aluno. Visitamos a cidade onde... Ó, a cidade é o lugar. A cidade onde moram meus pais. Tudo quanto aprendemos, o quanto está retomando tudo. Não gostamos da maneira como somos tratados. Esse como retoma a maneira como somos tratados. Avisará o menino quando deveríamos nos apresentar.
avisarão, perdão, o momento quando devemos nos apresentar. Então, reparem aqui que o pronome relativo sempre será um elemento anafórico, porque ele sempre retomará algo anterior. Ele é anafórico por que razão? Porque retoma algo já mencionado antes, ó, pessoas que. E ele é endofórico porque a retomada está dentro do texto. Agora, é muito importante vocês entenderem que esse pronome tem função sintática, né? Então, se eu falo que os alunos foram convocados, em uma análise sintática, nós temos aqui alguns territórios, né, que precisam ser melhor contextualizados. Alguns territórios. Nós temos o território da morfologia, que é a gramática das classes gramaticais, dos processos de formação de palavras. Então, quando eu digo assim, do ponto de vista morfológico, o que quer dizer? A qual classe gramatical pertence, como é que se estrutura. Mas, do ponto de vista sintático, eu estou em outro universo. Eu estou analisando aquela classe gramatical dentro de uma oração, dentro de um contexto maior do que a palavra. Aí é do ponto de vista sintático. Tá? Então, nós temos aqui territórios de análise da língua. Território fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático. E, aos poucos, eu vou inserindo esse conhecimento, essa informação, para que vocês produzam conhecimento, né? A fim de que façam a prova de português e fechem a prova. Então, nós temos aqui toda essa relação dos pronomes relativos, e eu preciso fazer o quê? Separar esse período composto em duas orações. Primeiro, para poder perceber onde foi que houve a transformação e, portanto, achar função sintática. Vou começar a fazer isso com vocês agora. Vamos lá. Os alunos que se prepararam bem foram convocados. Os alunos foram convocados. Se eu for fazer uma análise sintática aqui, os alunos é o sujeito da oração, porque é o termo sobre o qual o predicado se refere. E foram convocados ao predicado, porque é a informação sobre o sujeito. São termos essenciais da oração. O sujeito é o termo sobre o qual o predicado se refere, e o predicado é a informação sobre o sujeito, ou sobre um fato qualquer, por exemplo, quando a oração é sem sujeito. Então, nós temos aqui, os alunos foram convocados. Se eu for transformar o que em os alunos, que é o termo que ele retoma, os alunos se prepararam bem, e fizer a análise sintática da autoração, e se prepararam bem, os alunos, também eu teria o sujeito da oração. Eu também teria quem? O sujeito da oração. Então, se eu perceber aqui, esse que está substituindo a função do sujeito. Os alunos que se prepararam bem. Quem se prepararam bem? Os alunos. Então, função sintática de sujeito da oração. Olha o próximo caso aqui, ó. As pessoas, chegaram as pessoas que convidei para a reunião. Vamos transformar? Ó, transformando. Chegaram as pessoas. Chegaram pessoas. Chegaram as pessoas. Seria uma primeira informação. E uma segunda informação é qual? Eu convidei as pessoas para a reunião. Então, nós temos aqui as pessoas para a reunião. Então, são as duas informações que nós temos aqui. Em qual posição está pessoas agora? E chegaram quem? Chegaram as pessoas. Nós temos aqui verbo chegar na terceira pessoa do plural, que é uma característica de sujeito indeterminado. Eu sei que ele existe, mas não tem como determinar. Quem chegaram? Então, eu tenho apenas o predicado. Chegaram as pessoas. E eu convidei quem?
Eu convidei as pessoas para a reunião. Então, reparem aqui que quando eu utilizo convidei aqui, fica claro que o sujeito, eu até coloquei o eu aqui, mas é um sujeito oculto, ou desinicial, porque a desinência do verbo que eu convidei fala que sou eu que convidei. Então, a posição aqui de pessoas não está mais aqui na função do sujeito, mas sim na função de predicado, complementando o verbo convidar. Eu convidei. Eu convidei, tá? Eu convidei. Mas eu convidei quem? O verbo convidar chama complemento verbal. Aliás, qual que é a função do verbo? O verbo é uma classe gramatical que trabalha com 3 situações. Ela indica ação em relação a seres e coisas, ela indica situações de estado e fenômenos da natureza. Por exemplo, eu conversei, opa, é ação, o ato de conversar. Ela estava feliz, o estava aí já é um verbo de ligação, que conecta ela à felicidade. Tanto é que mais importante do que o estar é o feliz. Choveu muito ontem. O chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, o verbo faz isso. Ele indica a situação. Imagina sem verbo, como é que eu vou comunicar sem verbo? Né? Como é que eu vou chegar para você e falar assim, olha, e vou comunicar que eu lecionarei? Que eu trabalharei as dúvidas de vocês. Então, é importante a ação verbal, porque ela proporciona para nós o quê? No processo de comunicação. Ela facilita a nossa vida. Você tem que entender a dinâmica por esse lado, e não pelo lado de trabalhar com uma coisa na prova, que, aliás, vocês usam o tempo todo. Nós usamos o verbo o tempo todo. Então, tem só que entender como que esse verbo se comporta. Quando eu digo que eu encontrei, é um verbo de ação. Mas nem todo verbo de ação ele tem um conteúdo completo em si mesmo. Quando eu falo que eu viajei, você fica satisfeito, você viajou. Você pode agregar circunstâncias, como tempo e lugar. Viajei às 3 da tarde, viajei para o Ceará, por exemplo, no sentido de ir morar lá, né? Para morar, ficar lá no Ceará. Beleza. Mas alguns verbos chamam complemento. Né? Como é o caso aqui, ó. Novamente, no nosso caso aqui, ó. Olha o nosso caso aqui. Chegaram as pessoas. Né? As pessoas chegaram. E convidei. Eu convidei quem? Eu convidei as pessoas. Então, você convidou um verbo de ação que chama um complemento verbal, chamado objeto direto, porque a pergunta é direta. Você convida quem ou convida o quê? Já você precisa de quê ou de quem. Tanto é que nos casos abaixo aqui, você já vê a preposição de. Aquelas são as disciplinas de que você precisa, porque você precisa das disciplinas. De que você precisa? Então, nós temos aqui a função sintática do pronome relativo. Você convida quem? As pessoas. É um verbo de ação que chama um complemento direto. Quando ele chama, eu chamo de objeto. Objeto direto. Teremos uma aula específica sobre análise sintática. Mas eu preciso comentar algumas coisas aqui, né, já que nós estamos vendo o pronome relativo. Então, aqui, objeto direto. Qual que é a função sintática aqui? Do jeito. Porque os alunos quem se prepararam? Os alunos de duração. Aqui chegaram as pessoas que convidei. Eu convidei quem? As pessoas. É o complemento do verbo convidar, objeto direto. E por aí vai. Né? Aí nós temos aqui alguns casos, né? Como, por exemplo, o cujo é o pronome relativo, que sempre vai ter função de adjunta de nominal. Porque ele vai sempre ser uma característica sobre o que vem depois. Ó. O aluno é bastante humilde, o aluno cuja família desconhecemos. A família do aluno, ó, desconhecemos. Então, a família do aluno. Se eu digo a família do aluno aqui, que eu estou substituindo do aluno aqui, cuja família do aluno, eu estou substituindo uma função de um termo que acompanha o nome. Família é substantivo e a locução adjetiva funciona como adjetivo aqui. Então, do aluno, função de adjunta de nominal.
Visitamos a cidade onde, gente, aqui, ó, vamos lá. Onde sempre, eu vejo muitas pessoas colocando erradamente isso, viu? O onde vai retomar lugar, galera. Lugar. Visitamos a cidade. Moram meus pais na cidade. É lugar. Então, alguns aqui vão substituindo algumas referências. Por quando, por exemplo? Sempre vai substituir função de tempo. Visarão o momento quando é o tempo. Deveremos nos apresentar naquele momento. Então, alguns pronomes relativos como quando, onde, cujo, né, já têm características próprias de substituição. Tá? Só a título de referência para vocês. Então, sempre os pronomes relativos, sempre, serão elementos anafóricos. Eles sempre vão conectar o último elemento, evitando, por exemplo, que você crie duas frases grandes. Né? Essa é a mulher cujo nome me esqueci. Essa é a mulher, eu me esqueci o nome da mulher. Me esqueci do nome da mulher. Né? Então, estou aqui fazendo o quê? Usando o pronome relativo. Ele é anafórico e é endofórico. Ele é anafórico por quê? Porque ele sempre, né, terá essa relação com o termo que vem em seguida, e ele também é um pronome endofórico, porque faz parte do nosso processo textual. Vamos agora. Ó, elipse e zeugma, já falamos a respeito, são processos de coesão textual, né, cuja retomada existe sem que haja a expressão. Na elipse, ele fez isso e você está louca. Ele fez isso e eu respondi, você está louca. Ou seja, eu omiti o verbo responder. Eu encontrei a solução enquanto você somente problemas. Aqui no zeugma, eu omito o verbo encontrar, que já foi mencionado antes. Vale lembrar que zeugma é um tipo de elipse. Vamos agora olhar processos de coesão lexicais. Coesão lexical, léxico, estou usando a língua. E o signo linguístico? Vamos lá. Signo linguístico é a relação que eu vou estabelecer entre o significante de uma palavra, o significante, com o seu significado. Eu tenho chamado signo linguístico. Significante e o seu significado. Né? Então, vamos lá ver um exemplo aqui disso, né? Do chamado signo linguístico. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a palavra casa. A palavra casa tem o significante, tem a estrutura. Uma palavra de sílaba, uma palavra paroxítona, tem também o seu significado. Significa moradia. Então, nós temos aqui, ó, casa. Qual que é o significante? A palavra com estrutura. Eu tenho aqui a penúltima sílaba tônica, última, penúltima, casa. É uma palavra paroxítona. E ela é uma palavra de sílaba, porque tem duas sílabas. Né? O que é sílaba? É a produção de um ou mais sons no único impulso de voz. No mesmo impulso de voz, eu falei cá, no outro impulso, dá. E a alma da sílaba é a vogal. Uma vogal para cada sílaba. Aquilo que se parece muito com vogal é semivogal. Casa. E esse é o significado moradia. No processo de coesão lexical, eu vou trabalhar com vocês três situações. Palavras sinônimas, hiperônimas e hipônimas. Isso cai na prova de vocês. Vamos ver primeiro palavras sinônimas. O que são palavras sinônimas? Palavras sinônimas têm o significante diferente e o significado igual. Ou tentativa de ser igual. Né? Vou dar um exemplo aqui. Significante diferente e significado igual. Vou olhar um exemplo aqui.
Belo e bonito. Belo, bonito. Repare que belo, a estrutura da palavra, o significante, é diferente. Belo, em belo tem 2 sílabas, em bonito 3, né? São palavras diferentes, mas o significado é igual. Então, posso criar coesão por sinonímia? Sim. Né? Eu posso, por exemplo, ó, a moça bonita me conquistou. Moça bonita me conquistou. Hoje, verei a minha bela novamente. Então, nós temos uma coesão anafórica, né? A moça bonita. Então, eu estou usando a expressão moça bonita aqui. E que bela, mesmo que seja, né, substantivada, está buscando retomar a ideia anterior aqui, ó. Isso aqui, gente, é coesão lexical. Eu estou usando nome com nome, ou palavra nominalizada. Não estou usando pronome aqui para poder conectar os elementos. Bom? Então, eu tenho aqui esse tipo de relação, palavras sinônimas. O que são palavras hiperônimas? Né? Palavras hiperônimas têm significante diferente e significado ampliado. Ampliado. Como assim ampliado, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu esperava um almoço. Eu esperava um jantar. Mas comi um banquete. Neste caso aqui, nós temos, ó, eu esperava um jantar, mas comi um banquete. Repare que é hiperônimo, porque banquete é uma expressão maior do que jantar. Hiperonímia, né? Cai na prova? Sim. Expressão textual. Eu estou aqui conectando por referência o meu tecido, o meu vestido de chita, amarrando uma coisa para a outra. Né? Eu esperava um jantar e comi um banquete. Já a hiponímia é o oposto. Palavras hipônimas, ó. Vamos ver o exemplo de hipônimas aqui. Significante diferente, porque jantar e banquete são diferentes. E o significado da segunda palavra é reduzido. É reduzido. O contexto está contido na matemática, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, nós temos, eu esperava um jantar, mas comi com feijão com arroz. Comi um feijãozinho. Então, aqui nós temos a mesma palavra jantar e um significado reduzido. Um feijão, um lanchezinho, né? Vamos lá, e comi um lanchezinho. Comi um lanchezinho. Vamos ver palavras hipônimas. São elementos de coesão lexical. Ou seja, eu estou usando palavras para retomar palavras. Eu estou conectando palavras com palavras. Né? A classe gramatical aqui é o substantivo, que está em ênfase. Vamos agora dar uma olhada. Alguma dúvida?
Alguma dúvida? Vamos agora dar uma olhada na coesão referencial. Vamos costurar agora o processo de coesão referencial. Então, vamos lá. Coesão, sequencial, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui outras classes gramaticais que vão estar mais interagidas no processo de coesão sequencial. Eu tenho o verbo e eu tenho o planeta, advérbio, que vai indicar circunstâncias para o verbo. E neste processo de indicar circunstâncias, o advérbio é um excelente elemento que mantém a sequência em texto, né? Eu tenho, por exemplo, no advérbio, circunstâncias como tempo, lugar, conformidade. Olha o tanto de circunstância que pode fazer o meu texto progredir, o texto criar uma sequência. Aí o nome é coesão sequencial. Ó, tempo, lugar, conformidade, causa, proporcionalidade, consequência, cai muito em prova consecutiva. Nós temos também concessão, demais cai em prova concessão, condição. Então, são fatores que fazem um texto progredir a partir do advérbio. Exemplos aqui. Tempo. Amanhã é um tempo. Lugar. Tânia. Conformidade. Conformidade. Consoante, conforme. Consoante, conforme, né? Causa. Porque, haja vista que, já que. Proporcionalidade. A proporção que. Consequência. De tal forma que. Concessão, embora, condição se. Aqui eu já estou adiantando aqui relação de preposição e conjunção, né? Condição e conjunção, eles não são planetas, eles são meteorônios, porque o advérbio se conecta com o verbo, trazendo para ele circunstâncias. Só que essa conexão entre um e outro é ajudada em muito pela preposição e pela conjunção. A preposição liga palavras e orações. A conjunção liga orações e palavras. Acidentalmente, a conjunção vira preposição. E a preposição pode, em alguns casos, conectar orações. Então, ambos são conectores. São elementos que, falando de preposição e conjunção, são classes gramaticais que não têm função sintática, elas não têm variação, elas não variam. Aqui eu tenho menino, meninos, eu vario em plural substantivo. Preposição você não tem. Casa de mãe, casa das mães. Você não tem variação de plural, você não tem variação de preposição e conjunção. São classes que vão ajudar nessa conexão entre um verbo e um advérbio, por exemplo, entre um verbo e um nome, entre um nome e um nome. Então, é importante ter esse entendimento sobre qual é a carga de informação que tanto preposição quanto conjunção trazem, para que nós possamos fazer o que a partir disso? Aprendermos a entender esses valores e como a coisa se organiza no processo de coesão sequencial. Mais uma vez, ó, eu tenho aqui duas situações, né? Eu tenho aqui duas situações, que são quais? Eu tenho a primeira situação, que é
situação da estrutura narrativa e a segunda situação, que é da estrutura argumentativa, né? O texto narrativo ele conta uma história para emocionar quem lê. A função do texto narrativo é qual? É inventar uma história, para produzir uma emoção, tristeza, alegria, choro. É o texto narrativo. Já o texto argumentativo, ele não conta história, ele não inventa história. Ele explica um tema. Se for dissertação expositiva, explicar um tema sem querer convencer, sem querer nos convencer sobre algo. A argumentativa, não. Eu vou explicar um tema do argumento para convencer alguém. Então, temos aqui duas estruturas textuais. Ó. No texto narrativo, nós temos situação inicial, da história que eu vou inventar, eu vou criar um problema ou um conflito na fase da complicação, eu vou desenvolver essa história, chegar ao clímax, que é a tensão máxima, e vou dar o desfecho. Isso aqui é progressão textual. No texto argumentativo, eu tenho uma introdução, que eu vou apresentar o tema, o meu ponto de vista sobre ele, eu vou aprofundar o desenvolvimento 1 e 2 e vou cumprir, preciso progredir aqui dentro. Também. Então, olha, fazendo essa análise, por exemplo, situação inicial, geralmente, vamos aqui pontuar. Geralmente nela, vamos imaginar que eu vou descrever um ambiente. Eu vou fazer uma descrição rápida de um ambiente onde a história se desenrolará, né? Após descrever esse ambiente, eu preciso criar um problema. Né? Eu posso, por exemplo, me organizar pela ideia de quê? Pela ideia de consequência. Olha, a situação mudou totalmente. E de tal forma que ela se viu empobrecida. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, de repente eu descrevo um ambiente, um contexto, eu vou criar um problema. A personagem principal fica pobre, de uma vez. Aqui eu estou progredindo no meu texto, ó. Tem uma consequência de tal forma que houve uma mudança, olha o verbo aqui, ó. Elementos que mostram o quê? Que eu mudei de uma situação inicial, em que um ambiente foi descrito, para um problema. E eu vou intensificar esse problema. Eu posso apresentar conformidade, ó, conforme. Conforme agia as coisas e orar. Tá vendo aqui? Eu estou utilizando uma ideia de conformidade. Então, estou aqui usando uma conjunção de conformidade. Olha como as conjunções, ó, locução conjuntiva, mais de uma palavra com a função da conjunção. Nós temos uma locução conjuntiva, né? Olha como eu vou dando sequência ao meu texto. Isso é coesão sequencial. Né? Eu vou continuar aqui até um desfecho. Eu posso, no desfecho, por exemplo, criar uma condição para terminar o meu texto. Então, olha como é que o texto se conecta, ele flui. Olha as conjunções aqui, ó. Eu vou usar advérbios também. Ó, conforme agir, as coisas pioravam. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, ó. Mais tarde, ó, mais tarde, vírgula, continuo. Esse mais tarde aqui indica uma circunstância de tempo, função adverbial, está também dando progressão ao texto, está conectando uma ideia anterior com a ideia pós-posta. A mesma coisa na introdução. O que faz um primeiro parágrafo da introdução? Ele, geralmente, numa dissertação argumentativa,
Eu faço 3 coisas, ó. Apresentação temática. A primeira coisa que eu faço é apresentar o tema, vai ser problematizado, mas tese, que é o norte da minha redação, ponto de vista que eu vou dar nela, mais seleção de argumentos. Então, a tese é o ponto de vista. Por exemplo, vamos aqui tratar um tema, ó. Persistência, ó, vamos lá. Persistência da violência contra a mulher no Brasil é um assunto tão grave quanto a sua própria continuidade. É o tema. É necessário que se avalie seus motivadores. Agora vem com a tese. Qual é o meu plano de voo? Da minha documentação? Eu vou indicar os motivos, as causas, as razões, o passado, o antecedente de tudo isso. Então, eu tenho que dar progressão para o meu texto, ele tem que ser coeso. Agora, eu vou selecionar os argumentos. Sobretudo, quando o que está em discussão são as influências culturais e econômicas sobre essa dinâmica. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu apresentei um tema, eu indiquei o norte. Eu indiquei o norte. O norte é o quê? Apontar as causas. Então, para eu poder dar sequência no meu texto, eu teria que utilizar o quê? Elementos de coesão. Por exemplo, há um implicador no campo cultural. Haja vista que... O que eu estou fazendo aqui? Se eu trabalhei com a temática relacionada à persistência da violência contra a mulher no Brasil, eu estou aqui usando uma locução conjuntiva que indica o quê? Causa, para poder ser uma causa 1 com base no tema. Depois eu vou ter causa 2. Esse texto precisa de quê? De progredir. Os elementos vão sendo montados a partir daqui. E você vai observar isso, vai ser cobrado na prova. Como que os verbos mostram, como que as circunstâncias mostram, como que as preposições conectam as conjunções também. Vamos agora falar sobre preposição. Preposições principais, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, né? E por aí vai, perante, etc. Ó, vivo com você. Preposição com. Ó, a mesma preposição, ó, a mesma demanda, vive você. Olha como que a preposição traz valores diferentes. Ó. Vivo com você é a companhia. Vivo sem você é a ausência. Vivo por você é o motivo. Né? Eu trabalho lá por medo. Vivo para você, finalidade. Olha a preposição, galera. Olha o de, que é a preposição que mais causa ambiguidade na língua portuguesa. Cai de lanche em prova de concurso. Aqui é coesão, ó, casa de madeira. É como que a casa foi feita. Casa de queijos é a especialidade da casa. Casa de praia é o tipo da casa. Né? Aí você tem, por exemplo, ó, o cara, ó, o cara de cavalo chegou. O que é isso, Brasil? Não. O cara de cavalo chegou. Você tem aqui uma ambiguidade causada pela diversidade de ideias que pode causar a posição aqui. É o cara de cavalo. É quem? É o cara com aparência de cavalo ou montado em um cavalo?
É instrumento, tipo. Então, cai muito em prova de concurso com isso. Você tem que entender algumas relações preposicionadas. Outra questão também, preposição para. Esse cai demais em prova. Ó, vou a Goiânia, vou para Goiânia. Teremos aula de regência verbal, eu vou retomar com esse tema. Ó, vou a Goiânia. Quando você vai a Goiânia, você vai ir e voltar. Eu vou lá, eu vou e volto. Quando você vai para Goiânia, você mora em outro lugar. Eu vou para o Ceará. Quer dizer o quê? Você mora no Ceará, você mora em Goiânia. Você vai morar no Ceará. É só o destino, não tem volta. A mesma preposição. Aí para. Isso é cobrado em prova também. Elemento de coesão sequencial, que organiza ideias entre as relações. Coesão sequencial, alguns exemplos relacionando conjunções. Ó, com quanto, ideia de concessão. Mesma coisa que embora. Embora você dissesse a verdade, eu não confiei em você. Conquanto você dissesse a verdade, eu não confiei em você. Porquanto causa explicação. Fiz isso porque eu quis. Fiz isso por quanto eu quis. Contanto o quê? Condição. Caso você não me pergunte, não te falarei. Contanto que você não me pergunte. É uma condição. Para quê? Nós temos aqui, para que isso de fato uma condição, é preciso chegar no texto a hipótese. Como assim a hipótese? Isso é uma questão de concurso público. Vou até criar um quadro agora aqui para explicar essa questão prova de concurso. Ó. Vamos abrir nosso quadro aqui, vamos lá. A persistirem os sintomas, vírgula, consulte o médico. Segundo caso, se persistir, não. Segundo caso, ao persistirem os sintomas, vírgula, consulte o médico. Então, vamos lá. Aqui, construção A e construção B. Então, nós temos aqui A e B. Aí eu pergunto para vocês. A e B. Se vocês fossem os marqueteiros da empresa de medicamentos, fez esse remédio, vocês utilizariam a letra A ou B para defenderem a qualidade do remédio? Letra A persistirem os sintomas, consultem o médico. Letra B, ao persistirem os sintomas, consulte ao médico. Então fica a pergunta. Eu sou representante da empresa farmacêutica. Como é que eu vou fazer? Gente, a persistirem os sintomas é uma oração reduzida de infinitivo que omite a conjunção condicional. Se persistirem os sintomas, a persistirem os sintomas. Enquanto a segunda oração, ao persistirem os sintomas, é uma oração reduzida de infinitivo que traz a ideia de tempo. Quando persistirem os sintomas. A persistirem, quando persistirem os sintomas. Olha que interessante isso. Se eu represento a empresa, eu prefiro imputar uma condição do que um tempo. Porque a persistir os sintomas quer dizer o quê? Que poder-se acontecer de um remédio ser eficaz. Se persistir, é uma condição, hipótese. Em ao persistir os sintomas, que fica pressuposto que o remédio não tem eficácia.
Porque ele vai dar problema num tempo quando persistirem. Então, aqui, nosso exemplo, se eu fosse representante da empresa, eu utilizaria a persistirem. É o mesmo que se persistirem. Eu vou retomar esse tema durante todo o nosso programa. Se persistirem. Ou seja, a hipótese me defende. Enquanto, no segundo caso, quando persistirem, eu estou imputando um tempo. Ou seja, o remédio não terá eficácia. Aqui, é para vocês perceberem como que as movimentações acontecem na coesão sequencial. E usa aqui, consulte o médico quando persistir, como é que eu estou dando sequência ao texto? Estou indicando um tempo para a ideia principal. Aqui estou indicando uma condição para a ideia principal. Diferente do fator tempo. Vamos migrar para cá agora a demanda, para a gente conseguir finalizar esse nosso momento aqui. Portanto, valor de conclusão, Mesma coisa que destarte, ou então, por isso, logo. Gente, a ideia de conclusão faz parte de praticamente todas as provas de concurso público. Porque a conclusão é uma ideia necessária, tanto em texto argumentativo quanto narrativo. O texto argumentativo tem todo lá pequenas conclusões. Quando você vai fechar um desenvolvimento, você faz a conclusão do desenvolvimento. Então, logo, por isso, então, dessa forma, portanto, são fatores de conclusão sequencial. A conclusão pressupõe o quê? Que houve algo antes, há uma sequência. Entretanto, valor adversativo, porém, mas, contudo, todavia, eu estou indicando a verdade enquanto ideia de tempo. Enquanto você estuda, eu preparo a sua prova. No momento em que você estuda, e de modo simultâneo. Detalhe importante, vale destacar que, à medida que, isso aqui não cai em conclusão, isso aqui deslancha em prova de concurso, à medida que é diferente da medida em que. Ocorre que a medida que é uma proporção, enquanto na medida em que é uma causa. Vamos ver o exemplo disso? A medida que eu estudava, eu melhorava. Proporção que eu estudava. Ela não passou na medida em que estudou muito pouco. O que nós temos aqui? Vamos aproveitar o mesmo quadro aqui. O que nós temos aqui? Nós temos a ideia de causa e de proporção. À medida que eu estudava, eu melhorava. À medida que a proporção que eu estudava. A proporção que eu estudava, eu melhorava. Ela não passou, é uma consequência. Ela não passou, é uma consequência. Ela não passou, é uma consequência.
E aí eu tenho a causa. Na medida em que estudou muito pouco. A causa disso. Então, não vão errar na prova. Bom, vamos fechar isso na prova de vocês. Tá? Exercício. Vamos lá esse nosso exercício aqui de coesão sequencial. Assinale a opção em que o conectivo sublinhado foi corretamente substituído. Ó, vamos ver isso aqui agora. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas. Uma bailarina sempre olhar para as estrelas, ainda que não as enxergue. Aí eu tenho aqui, contanto que. Gente, o ainda que exprime uma ideia de concessão. O que é concessão? É o ato de conceder. Por exemplo, ela prosperou muito, embora não merecesse. É uma oposição. É o que eu estou concedendo. Enquanto aqui, contanto que, eu estou usando uma ideia de quê? De condição. Uma condição, ó. Contanto que você diga a verdade, sempre seremos amigos. É uma condição. Não é uma concessão. Portanto, errada. Como a aranha, os livros tecem sua teia. Rede que enrola e que enreda. Ó, como a aranha. Da mesma forma que a aranha. Assim como a aranha. Entendeu? Então, vamos lá. Como a aranha, eu estou fazendo o quê? Uma comparação. Geralmente, na oração comparativa, o verbo fica elíptico. Olha a elipse do verbo. Como o que ficou elíptico aqui? Como a aranha desce. O verbo descer. Como a aranha desce, os livros descem sua teia. É rede que enrola. Eu estou comparando. Então, não é uma ideia de conformidade de comparação. Minha obra pode ser medíocre, mas minha filosofia de vida é genial. No entretanto. E é uma ideia de adversidade. Mas, porém, entretanto, no entretanto, não. Entretanto. A maioria das pessoas não se importa com isso. Contanto que, desde que, se, caso, contanto que, se, caso, é uma ideia de condição. Portanto, nós temos o quê? Logo, conclui-se, que é o gabarito. Escrevo peças porque escrever diálogos é a única maneira respeitável de contradizer-se. O porquê e exprime uma ideia de causa. Causa é um motivo. Ao passo de ela é minha amiga, ao passo que a outra não. Então, não tem aqui uma expressão de causa. Então, olha a questão. Questão de coesão textual, coesão sequencial. O que a banca está verificando aqui? A capacidade de relacionar as conjunções, de coordenar as ideias a partir do quê? Do processo de coesão sequencial. Estamos terminando nossa aula nesse momento. Logo em seguida, vocês receberão o conteúdo dessa aula em PDF e a lista de exercícios. Bom, eu agradeço a todos pela participação e nos veremos no nosso próximo encontro. Domingo nós temos uma super aula gravada para vocês, seguindo a mesma dinâmica, e na quarta-feira outra aula online. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.